nas dificuldades, a educação cresce nas dificuldades e a sociedade também cresce nas dificuldades. O nosso grupo hoje vai falar sobre questões bastante pulsantes na sociedade atual. A nossa conversa de hoje é sobre um projeto de educação para todos. Vamos falar sobre o pensar, sobre o agir e sobre o transformar. Nós sabemos que vivemos num país de extrema desigualdade de renda, de condições de oportunidades desiguais, e esses conceitos ampliam ainda mais a disparidade. Existem diversos formatos de desigualdade, mas todos eles impactam nos mais pobres, nos negros e nos periféricos. Mas, Ednício, como a educação vem, através dos tempos, atuando no combate às desigualdades sociais, se é que isso está acontecendo? Então, minha gente, mais uma vez boa tarde, né, a todos e a todas. E quando a Arlete lançou essa pergunta, né, aí eu fiquei reflexivo, porque eu disse, será mesmo que, como educadores, nós acreditamos que a educação, ela é essencial. Ela é essencial, ela é a base de tudo, né, na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica com alguns questionamentos, né? Será que algumas vezes ela também não tem contribuído, não sei, para o avanço das desigualdades, né? As pesquisas, elas estão aí, né? Mas a gente acredita que a educação, ela contribui para o desenvolvimento, sim, para o desenvolvimento da sociedade, né? Que ela contribui para amenizar essas desigualdades. Então, durante anos, evidenciou-se que o papel do Estado como essa ferramenta de transformação de uma sociedade marcada pelas profundas desigualdades sociais, né? Uma realidade desconhecida, às vezes até mesmo por muitas pessoas. E discutiu-se muito a importância de acabar com o analfabetismo. É um assunto que ainda se discute muito hoje. Então, depois houve uma preocupação com a questão da formação dos professores. Será que o problema estava no método? Então, há toda essa discussão durante esse contexto, né? Então, no entanto, é preciso realinhar que o ensino brasileiro, com metas iguais, na verdade, o ensino brasileiro ele tem metas iguais para condições desiguais. A gente sabe disso, né? Então, os problemas sociais que o Brasil enfrenta hoje, eles se agravam a cada dia mesmo. Então, é provável que nos próximos anos deva aumentar ainda mais o número de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Esse é um problema do nosso país, né, também. Então, essa população, ela não está apenas concentrada nas periferias. Essa população, ela se espalha pelas cidades, ela se instala em outros bairros e por aí vai, né? Então, tem outra questão também que é a questão uma questão territorial, né? E a grande diversidade socioeconômica e cultural que a gente tem no país. Então, tudo isso acabam dificultando as ações locais para poder contribuir para o desenvolvimento. Então, é necessário que haja ações de incentivos, e essas ações elas têm que vir, seja do Estado ou seja do ente federativo, para poder ajudar no combate à desigualdade. Então, a educação ela deve ser entendida como uma solução para as desigualdades sociais, né? Para tanto, é necessário que se ajuste, que a educação brasileira ela esteja alinhada com as tendências educacionais, porque os desafios, eles são muitos os desafios. Então, convivemos com um quadro que é mais fácil entrar na escola do que sair dela com a conclusão total do ciclo. Por que será, né? Sem falar na qualidade do ensino, que também não é igual em todas as escolas. Por que será? São muitos os questionamentos, né? Sem falar na qualidade do ensino, como já foi dito. Então, quanto mais avança a educação, mais se escancaram as enormes evidências das desigualdades sociais e regionais, de toda essa questão que eu já falei. Então, a educação ela é capaz, sim, de resolver as desigualdades sociais que existem no nosso país.
mas ela não vai poder arcar sozinha com todo esse peso que há anos vem batendo na porta aí. Então, não resolvemos as desigualdades sociais sem que haja uma política pública que seja apartidária, como a professora Suzana bem colocou no início da fala dela, né? Que elabore e que implemente um regime de colaboração que seja condizente com a realidade de cada município, de cada bairro, onde está situada a escola, né? Para poder, assim, cumprir as metas, os desafios que tanto é cobrado em cima das escolas e principalmente do professor em sala de aula. Então, para poder combater essas discrepâncias sociais, é preciso que uma educação de qualidade com oportunidades iguais para todos e dentro dos parâmetros de uma universalização de ensino. E eu concluo essa fala dizendo que sem a educação escolar, sem o papel da escola, que é a ferramenta que gera a cidadania e que é capaz de dar destinos, sem dúvidas, a gente não vai conseguir avançar e nem gerar condições de desenvolvimento pessoal e pleno em todos os sentidos. Eu acho que, só para reforçar, existe a desigualdade de não ter acesso ao sistema escolar, existe a própria exclusão dentro do sistema escolar, existem os diferentes padrões de qualidade educacional e existe ainda a desigualdade no padrão de tratamento. E ainda a desigualdade dos conhecimentos adquiridos. É inegável os avanços das políticas públicas, porque a educação, toda vez que ela enfrenta uma dificuldade, ela briga e ela avança. Olha o Fundeb aí, entendeu? Nós temos o Bolsa Família, nós temos o Fundeb, nós temos o Pronatec, que são exemplos de programas que fizeram com que amenizasse a desigualdade social, certo? Então, outro ponto importante da desigualdade é a exclusão, principalmente a exclusão ligada à raça. Eu vou trazer alguns dados importantes para vocês do IBGE de 2018. Os negros representam 75,2% do grupo formado pelos 10% mais pobres do país. A taxa de analfabetismo entre a população negra é de 9,1%, dos brancos 3,9%. O percentual de jovens negros fora da escola chega a 19%, enquanto de jovens brancos 12,5%. Os mais pobres e os negros sempre abandonam a escola porque precisam trabalhar, porque precisam de melhores condições de vida. Então, minha querida Gildeane, quais são as ações em relação ao preconceito de raça? Você pode nos contar? Boa tarde. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Sim. Então, gente, nós podemos perceber, né, segundo os índices que a nossa colega Arlete trouxe, que os negros estão sendo maioria, né? Tanto nos índices de analfabetismo, quanto de evasão escolar, quanto também daqueles que conseguem voltar à escola por meio do EJA. Esses são maioria. Então, isso nos leva a pensar que isso não é porque nós, negros, somos preguiçosos ou porque nós não queremos estudar ou somos desprovidos de inteligência. Isso não esses índices não é por causa disso. É porque as oportunidades que nos são apresentadas são pouquíssimas. Isso quando são apresentadas oportunidades. Então, aqueles que hoje são referências de identidades negras são exceções. Mas há, sim, aqueles que hoje lutam pela sua identidade negra e que são de referência. Desde a colonização do Brasil, né, que os negros eles vêm sendo estigmatizados, são segregados pela sociedade, até são classificados como inferiores, né? E isso reflete dentro da escola. Nem sempre ele vai aparecer, o preconceito de raça vai aparecer de forma assim escancarada. Às vezes ele está incubado por meio de expressões, de brincadeirinhas, de piadinhas, até mesmo na oferta de um emprego, né, que às vezes é oferecido, até só porque a pessoa é negra, né, oferece aquele emprego que tem
assinada, de receber tal salário. Então, até nessa questão, o preconceito racial está presente. E até mesmo, né, dentro da escola, numa simples situação em que, na hora de pintar os desenhos, a criança pede o lápis de cor, o cor de pele. Qual é esse lápis cor de pele? Na minha infância, eu cresci pintando os meus desenhos com esse lápis cor de pele. Mas qual é o cor de pele? Então, isso são expressões. Aquele lápis rosinha claro. Então, e não teve um professor ou a escola não promoveu nenhuma situação, nenhum debate e que desconstruísse esse pensamento. Para mim, estava certo. Aquele lápis ali era cor de pele. E todos os meus desenhos eram daquela cor. Todos os personagens que eu pintava eram daquele lápis cor de pele. E já era determinado, aquele era o lápis cor de pele. Então, isso é algo que a gente tem que desconstruir dentro da escola. Porque, apesar disso, a escola, além de ser um instrumento, né, para desconstruir e construir nossos novos valores, ela também, às vezes, acaba sendo instrumento para reproduzir esses preconceitos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Segundo Karina Santos, ela fala que é na escola que os alunos negros se deparam com o olhar do outro, com o significado de sua negritude, sua história, sua cultura, um olhar que tanto pode valorizar suas diferenças de identidade, quanto pode levar aos processos de negação e de exclusão e discriminação, além disso, a segregação. Então, nós, professores, temos que ter um cuidado muito enorme com essas questões, até porque, às vezes, nós reproduzimos sem mesmo percebermos que estamos reproduzindo esse preconceito. Então, quais as ações que as escolas têm desenvolvido para que essa questão racial venha a ser abordada dentro da escola, né? No ano de 2003, com a Lei 10.639, né, que alterou os incisos 26 e 79 da LDB, tornou-se obrigatório o ensino de história da cultura afro-brasileira e africana em todo o currículo básico. Porém, são exceções as escolas que promovem projetos que problematizem essas questões, essa questão racial, para a conscientização da comunidade escolar. Então, há essas escolas que promovem, sim, existem essas exceções, mas são pouquíssimas. E, às vezes, isso não é suficiente. Nós sabemos que, até hoje, isso não foi suficiente. Por exemplo, na minha trajetória escolar, por exemplo, essas abordagens só vieram ser feitas quando eu estava no 9º ano do ensino fundamental e também no 3º ano do ensino médio, que foi através das feiras culturais. Então, mas essas abordagens pouco promoveram uma questão crítica, um pensamento crítico. Então, somente na universidade, quando eu estava na universidade, eu ainda estou, né, na universidade, foi que eu vim ter eu pude ter a oportunidade de ter uma abordagem mais ampla sobre essa questão, de produzir, de desconstruir valores e construir um pensamento crítico relacionado a isso. Então, não são todos que têm esse pensamento. Para você perceber, eu, negra, estava com o pensamento inculcado dentro de mim, que para mim era o correto, era certo, que aquele lápis de cor era a cor da pele. Então, muitas vezes isso já está dentro da gente, já foi formado dentro da nossa família. E para você ver, a escola tem esse papel muito importante de trazer a transformação, de construir valores, de desconstruir aquele que já foi formado e que não é de boa formação para o indivíduo e para a sociedade, né? Algumas escolas atualmente, né, têm se movimentado para trabalhar essas questões dentro da escola e algumas dessas abordagens que podemos destacar os debates sobre o reconhecimento da cultura africana e também da necessidade de valorização, respeito à cultura negra e também às outras culturas. Porque a gente não pode falar aqui apenas do racismo contra a raça negra, e sim também contra os indígenas, contra
estrangeiros. Então, porque eu estava até assistindo um vídeo um dia desse que uma escola fez um projeto envolvendo as pessoas imigrantes, né? Porque por muitas vezes eles sentem muita dificuldade em questão de arrumar um emprego, de conseguir um emprego, por questão de não saber a linguagem, não saber se comunicar muito bem na sociedade. Então, a escola fez esse projeto para promover essa inclusão das pessoas estrangeiras. E essa já é uma ação da escola que traz mudança e com certeza trouxe mudança para essas pessoas. E, além disso, tem algumas escolas que, por meio de contação de histórias, por meio meio de fantoches, que trazem figuras negras. Então, isso já é uma forma de desconstruir esses pensamentos na criança, além de contar histórias em que os negros são protagonistas, né? E é uma forma de desconstruir aquela história de que o negro sempre está na classe inferior, de que o negro sempre é o empregado. Então, há essas questões que devem ser abordadas na escola, e eu tenho certeza que quando se é bem trabalhado, a escola traz essa transformação sim, e a escola faz essa transformação. Como a Eunice disse, não é a escola sozinha que vai trazer essa transformação, de forma alguma, mas com certeza ela é de grande valia, de grande importância para trazer essa transformação dentro da sociedade e dentro dos indivíduos. É com você, Arlete. Gente, eu vou fazer uma provocação aqui a vocês. Será que não é depois de tudo que ela falou e eu percebendo essa necessidade de se trabalhar no contexto escolar, será que não é necessário uma preparação docente para uma educação antirracista? Então, eu li uma pesquisa feita na universidade nos Estados Unidos em 2006, na Universidade de Johns Hopkins. E na pesquisa ela dizia o seguinte: nos Estados Unidos, professores brancos possuem menos expectativas positivas quanto ao futuro profissional e acadêmico dos alunos negros, o que favorece o desenvolvimento de situações de conflitos ligados à discriminação racial. E a pergunta que foi feita foi essa: quantos dos seus alunos negros do ensino médio completarão o ensino superior? Os professores brancos responderam 28% e os professores negros 37%. Então, a tendência do professor negro valorizar a cultura negra em sala de aula. Então, será que não é necessário uma educação, uma formação profissional antirracista? Diante desse cenário, Jaqueline, que trabalhos práticos no cotidiano da sala de aula estão sendo realizados pelos professores para combater a desigualdade e o preconceito? Então, boa tarde, pessoal. O professor, ele procura combater a desigualdade e o preconceito por meio de debates e valorizando também a cultura negra, realizando assim oficinas e atividades extra-classe para combater o preconceito, além de ter a participação estudantil como ferramenta de motivação. E também levando representações negras por meio de literatura e desenhos animados. Devemos também lembrar dos bons exemplos encontrados em algumas escolas, como a nossa colega Gideane falou, né? Algumas escolas trabalham sobre projetos. Eu tenho um exemplo da escola que fica aqui mesmo, em Aracaju, no bairro Cidade Nova, Olavo Bilac, que ele começou a trabalhar esse tema no mês de abril e seguiu até o dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. E ele trabalhou esse tema por meio de música, culinária africana, capoeira, instrumentos, artes, tudo isso com o objetivo de combater o racismo e a desigualdade, né? A desigualdade em relação ao racismo. Então, devemos nos perguntar, como professores e futuros professores, o que não devemos fazer em relação a isso, né? Não devemos nos silenciar, não devemos não falar, não ensinar as crianças sobre a cultura, sobre a história do negro. Foi tanto até como o Gideano comentou sobre as leis, né? Que teve mesmo, tem a Lei 10.639, que elas trazem na obrigatoriedade. Então, para a gente ver o quanto
né? Quando você fez a pergunta, eu me imaginei no meu período de ensino básico, né? E eu lembrei que a minha lembrança sobre esse tema foram pouquíssimas. Eu só lembrava mesmo de folhear os livros de história e ver os negros chegando no Brasil, acorrentados com os guardas, né? Um do lado do outro, para que eles não fugissem. Então, assim, essa é a memória que eu tenho. Eu só fui mudar essa memória no ensino superior, né, que foi quando professores começaram esses debates, levaram para a sala de aulas pessoas negras que tinham uma história muito grande para contar, além da história, né, que já vem carregando em si. Então, assim, foi assim que eu fui mudando a minha maneira de pensar, fui reconstruindo como o tema, né, da nossa mesa redonda, pensar, agir e transformar, né? Eu pensei, agi e transformei. E aí eu comecei a analisar realmente que tem algumas situações que a gente acaba se passando e que a gente acaba cometendo alguns racismos, mas a gente não percebe. A gente só vai parar para perceber quando acontece, quando a gente entende do assunto. Né? É que a gente para perceber que ou a gente já sofreu racismo, ou a gente já fez racismo, já fez alguém passar por isso sem ao menos perceber. Arlete, eu vou passar minha palavra agora a você. Jaqueline, você falou muito bem, é uma coisa que a gente sempre defende, que a gente discutiu bastante nas nossas conversas internas. É a questão de defender o trabalho diário e incisivo, que é isso que modifica a mentalidade. Você fazer uma comemoração numa determinada data não muda muita coisa. Você precisa trabalhar, você precisa construir, é um exercício diário. Então, minha colega Tatiane, diante de tanta desigualdade, diante de tanto preconceito, muito se fala que a pandemia vem escancarar ainda mais a desigualdade. Boa tarde a todos. O que você tem a dizer sobre isso? Quando na questão da pergunta fala escancarar a desigualdade, né, do acesso à educação de qualidade, e aí me faz refletir, né, lá desde o comecinho, quando surgiu a pandemia e tivemos que parar as nossas atividades presenciais, né, no âmbito escolar, e houve uma mudança muito brusca, né? E houve uma urgência, uma necessidade, num curto período de tempo, de nós nos ajustarmos, né? Escola, professores, família. E essa questão do aumentar a desigualdade, eu vejo como, por outro lado, a gente tem tentado a todo tempo minimizar. A gente sabe o quanto tem sido o quanto temos passado por momentos difíceis, mas como professora, né, na rede pública, a gente tem buscado muito esse momento de ajuda mesmo, para que os alunos não saiam da escola e estejam ali presentes, né? Escola e família, no contexto geral. O acesso às tecnologias, sim, em muitos momentos tem dificultado essa realidade, né? E a gente precisou reinventar-se. Reinventar-se como? Fazendo com que eles tivessem a possibilidade de ter materiais impressos, de estarmos ali presentes em ligações, para até fazer com que a família tivesse consciência de que eles precisam estar na escola, independente de estar presencialmente ou não.
E a escola está fazendo o possível para que isso aconteça, né? Que não tem acesso à internet, mas vamos lá, vamos pegar material, vamos colocar um carro de som na rua para que os pais venham até a escola para que eles busquem o material e tenham acesso, né? A gente não quer que essa desigualdade fique escancarada, gente. Nós precisamos, né, fazer com que esse contexto atual que estamos passando se modifique, fazendo a nossa parte como educadores, né? Então, diante das dificuldades, nós nos reinventamos, começamos a aprender, muito nós aprendemos, porque quando somos pegos de surpresa, né, o quanto que a gente tem que modificar tudo, todo um contexto, para poder continuar oferecendo uma educação de qualidade, né? Porque eles, todos os nossos alunos, independente de ser escola pública, de ser escola particular, merecem uma educação de qualidade. E a gente busca meios para oferecê-la qualitativamente. Então, Arlete, eu gostaria de passar a palavra para você para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos. Como o nosso tema é educação para todos, pensar, agir e transformar, Ednísio, Gildeane e Tati pensaram um pouco sobre o combate às desigualdades. Tatiana falou muito bem da tarefa do professor, que a gente vem agindo incansavelmente para tentar amenizar esses percalços na vida dos nossos alunos. Foi falado sobre preconceito de raça e a pandemia vem também acentuar muito as desigualdades, que já eram gritantes. Jaqueline traz à prática o agir dos professores em sala de aula para combater a desigualdade e o preconceito. E quais são as transformações que nós esperamos no cenário posterior? O que nós vemos hoje é de forma muito clara algo que já saltava aos nossos olhos, gente. A desigualdade, o preconceito, é algo que já salta há muito tempo aos nossos olhos. Então, a educação, ela também se reinventa nessas perspectivas desafiadoras. Então, eu tenho certeza que a partir de agora, a educação, que já se reinventava muito, vai se reinventar mais ainda, porque nas dificuldades a gente cresce. Surgiu um novo jeito de promover, de organizar a educação. Eu tenho certeza que daqui para frente a educação não será mais a mesma. Margarida falou muito bem isso no início da sua fala. São muitas as transformações que Margarida dialogou com Suzana logo no início. As transformações são tanto positivas quanto negativas. Vamos ver primeiro um pouquinho das negativas, no final eu falo das positivas. As negativas, nós teremos os impactos psicológicos que serão sentidos por anos por nossos alunos. Então, as instituições precisam se preparar com a rede de apoio psicológico. Nós teremos milhares de estudantes fora da escola, uma grande elevação das taxas de abandono, principalmente daqueles jovens que eu citei logo no início, os negros, os pobres e os periféricos. As pessoas de maior vulnerabilidade social. Veremos também lacunas significativas em termos de aprendizado, principalmente daqueles em situações de maior vulnerabilidade. Sem contar que nós conversamos na live de ontem sobre o grande índice de violência, seja da criança, seja a violência contra a mulher e as questões de suicídio, que são avassaladoras em plena pandemia. Mas vamos falar sobre os pontos negativos, que todo mundo sabe que no final do túnel eu sempre enxergo muita coisa positiva. Não é, Denísio? Nós temos aí, vimos muita superação, uma aproximação maior de professores, de estudantes. Eu nunca vi tanta relação entre escola e família. Na minha vida, profissional, eu nunca vi tanta relação escola-família. Eu vi uma maior diversificação de estratégias de ensino e aprendizagem. Eu vi a aprendizagem transpondo o aspecto físico
fala. Falamos também em outra live sobre a importância das metodologias ativas, do ensino híbrido, e uma coisa que eu achei de extrema importância, do estímulo à empatia, porque a pandemia colocou muitas famílias em uma situação complicada. Muitas pessoas perderam familiares, como eu, amigos próximos perderam seus empregos, e a vida, de uma forma geral, passou por momentos de incertezas e de angústias. Então, eu vi que cresceu entre os professores, entre os profissionais dentro da escola, entre as crianças, entre os pais, um estímulo maior com a empatia. E isso é importante. E uma coisa que eu achei fundamental foi uma maior atenção à saúde emocional. As pessoas passaram a ver com outros olhos a saúde emocional. A gente está cuidando mais da saúde emocional. Então, eu vou encerrar aqui a minha fala. Vou fazer um parêntese na minha fala com uma citação de Paulo Freire, que diz assim: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Então, eu vou falar sobre um conjunto de coisas que precisa funcionar para que se mude alguma coisa, principalmente em situações de pandemia e pós-pandemia. Nós precisamos trabalhar com saúde, com a educação e com assistência social. Isso aqui não pode deixar de existir. Na pandemia, pós-pandemia e sempre, né? Que é o que vai fazer com que a gente possa reduzindo progressivamente as desigualdades. Agora, eu convido todos vocês a assistirem um vídeo de Lucas Campelo. Ele é músico, é sanfoneiro, é educador musical e compositor. E como ele fala na página do Instagram, sigam, viu? Campelo Lucas. Além de tudo, o que a vida permitir. Segue daí, colegas. Além da seca fresquinha, do chão batido e da brenha, o meu Nordeste tem tudo. Quer conhecer, então venha, que eu vou te mostrar a senha do coração do Brasil. São 9 estados na praia, todos com banhos de praia, no céu de calor. São 9 Estados Unidos, crescentes, fortalecidos, onde o Brasil começou. E onde o calcanhar da ciência, como uma potência, inundando o chão que secou. É verdade que a segunda deixa sequela, mas foi aprendendo com ela que nosso Nordeste ganhou. Deixou de viver de uma vez na escola e foi aprendendo na escola a grandeza do nosso valor. Eu quero é cantar o Nordeste que é grande, que cresce, que você não conhece, doutor. E um povo guerreiro, festivo e maneiro, e um povo tão trabalhador. Por isso pesquise, viaje, não pise, conheça de perto esse chão. Só pra ver que o Nordeste agora é quem veste, é quem veste de orgulho a nação. Eu quero é cantar o Nordeste que é grande, que cresce,